Olá, alunos! Iniciando nossa aula de Sociologia da Educação. Essa aula refere-se ao dia 24 de setembro para as turmas de História e Pedagogia e ao dia 12 de novembro para a turma de Biologia. O tema da aula de hoje é um pouco sobre o histórico e a função da escola pública no nosso país. A escola pública, ela vem com um objetivo de ser um grito dentro de uma democracia. Então, a escola pública, desde sempre, ela já vem embasada em ser uma escola que seja para todos, que seja pública, obviamente, que seja laica, que não tenha ligação com nenhuma religião, que seja obrigatória, ou seja, todas as crianças, todos os jovens, todos os cidadãos devem ter acesso e a sua permanência dentro e concluir seus estudos, pelo menos o ensino básico, né, até o ensino médio, como é tido hoje, e que seja uma escola gratuita. Então, a escola pública vem desse grito, que a escola seja pública, laica, obrigatória e gratuita já. E quais são os objetivos de uma escola pública desenvolvida no Brasil? Que seja essa escola que tenha acesso universal a esse ensino básico, que promova a permanência dos alunos, que não haja evasão desses estudantes por qualquer motivo que seja, motivo pessoal, motivo social, né, que seja trabalhado isso dentro da escola também para estimular essa permanência e diminuir a evasão escolar, que o ensino seja de qualidade, ou seja, que esse ensino não seja precarizado. Essa escola também deve prezar pela diversidade cultural, social e espiritual, né? Seja para aqueles alunos que tenham uma religião, que sigam um culto, uma seita, ou para aqueles que não tenham nenhuma crença, por exemplo, os agnósticos e os ateus. E que essa escola também ela seja uma escola que promova o desenvolvimento do senso crítico do estudante, do cidadão. E então, como um dos principais pensadores dessa escola pública no Brasil, nós temos o professor Anísio Teixeira. Falando um pouco da biografia do professor Anísio Teixeira, vocês provavelmente já devem ter ouvido esse nome em alguns lugares, porque o nome Anísio Teixeira, ele é o nome do INEP. Ele leva o instituto que leva esse nome é o que a gente chama, é o que a gente conhece hoje como INEP, tá? O INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas e Educação, tá? Pesquisas educacionais, Anísio Teixeira. Ele é responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento do Enem, do ENAD, tá? Desenvolvimento de avaliação dos cursos superiores, enfim, por promover políticas educacionais a nível nacional, certo? O INEP, ele é embasado, ele tem como um braço do Ministério da Educação. E não só o INEP leva o nome do professor Anísio Teixeira por causa dele ser professor, dele ter sido professor, mas sim pela importância histórica que o professor Anísio Teixeira exerceu na política
educacional no desenvolvimento da escola pública do Brasil. Então, o professor Anísio Teixeira, ele foi de formação de advogado, ele se formou no curso de Direito, ele foi escritor, tem algumas obras de sua autoria, e também foi tradutor do pensador da educação, John Dewey. Ele atuou também desde cedo ele já atuava em cargos públicos, né? Chegando a ser secretário de Educação do Estado da Bahia, da onde ele e sua família são originários. Também exercia um cargo-chefe na CAPES, né? E ele foi, junto com Darcy Ribeiro, um dos fundadores da o que é hoje a Universidade de Brasília, tá? Que foi fundada com o nome anterior, originário, de Universidade do Distrito Federal. Bem, o professor Anísio Teixeira, pelo que vocês estão vendo aí, ele nasceu em 1990 e morreu em 1971. Então, o período que ele viveu no país, ele pegou a época aí até a metade da transição do governo, pegou Getúlio Vargas, né, pegou um pouco até a ditadura militar, do golpe militar de 64, né? Então, ele acompanhou esse processo histórico do país de perto. E as suas ideias para o desenvolvimento da educação pública brasileira eram consideradas subversivas, tá? O professor Anísio Teixeira, ele foi um defensor da escola pública, laica e de qualidade, tá? Como eu falei, pública, porque seria um direito de todos os cidadãos, laica, que não teria vínculo com nenhuma religião. Então, nessa parte, principalmente, ele pegou desafetos da instituição religiosa preponderante naquela época no país, né, que é a Igreja Católica. Então, teve até um manifesto dos bispos, né, sobre esse tipo de escola pública, que o professor Anísio Teixeira era um dos defensores, e escola pública de qualidade, ou seja, não seria uma escola que tivesse acesso a todos, mas também que promovesse uma qualidade de ensino, como eram as escolas de elite, tá? O professor Anísio Teixeira, ele foi um dos signatários, né, assinou o que a gente chama do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que foi da década de 30. Esse manifesto, ele teve como autor o Fernando Azevedo, mas o Anísio Teixeira também assinava, indicando que era esse tipo de escola que se deveria ter dentro do país. E então, esse manifesto ele é muito importante porque vai se iniciar daí nos anos 30 e vem se solidificar nos anos 50, a definição do tipo de modelo de escola pública para o Brasil, tá? Então, daí a gente tem vários pensadores, vários educadores da época defendendo essa escola pública laica e de qualidade, e de um outro lado a gente tem o setor religioso e do governo mais conservador nessa parte, tá? E aí a gente tem aqui um trecho de uma das falas do Anísio Teixeira sobre o que a revolta dele vendo a situação da educação no país. Então, a gente tem o seguinte, que
um trecho dessa entrevista, dessa fala do Anísio, aí que eu coloquei para vocês no slide. Então, o Anísio ele fala o seguinte: sou contra a educação como um processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Revolta-me saber que dos 5 bilhões que estão na escola, 5 bilhões na época, falando da população do país, apenas 450 mil conseguem chegar à quarta série, que atualmente é o 5º ano do ensino fundamental 1. Todos os demais ficam frustrados mentalmente e incapacitados para se integrarem em uma civilização industrial e alcançarem um padrão de vida simples, de simples decência humana. Então, aí o Anísio fala um pouco da sua revolta em perceber que a escola, naquela época, ela estava voltada para a elite, enquanto as classes populares, elas não tinham acesso a uma escola de qualidade, uma escola que fosse pública, uma escola que fosse direito deles. E daí, outra questão também que o professor Anísio Teixeira defendia era que a escola ela deveria ser um modelo diferente do modelo europeu que se adotava naquela época, que é um modelo de memorização. O Anísio ele fez o mestrado dele nos Estados Unidos e então lá ele conheceu Gilberto Freire, por exemplo, e entre outros colegas, entre outros pensadores, teve contato com outras ideias e teorias, e ele defendia uma escola que estimulasse o senso crítico do aluno, não uma escola que mostrasse, decorasse as peças, por exemplo, numa entrevista que o filho do professor Anísio Teixeira dá, ele diz que o pai falava o seguinte: ele repudiava uma escola que mostrasse sobre as peças da geladeira, que mostrasse aos alunos para decorar as peças da geladeira, mas que não mostrassem ao aluno como essa geladeira funciona. Aí uma apologia, né, uma metáfora do Anísio falando sobre essa escola que é uma escola que preza pela memorização e não pelo desenvolvimento do senso funcional, do senso crítico do estudante. Tá? E aí o Anísio ele vai morrer em 1971 em condições que até hoje são incógnitas. O Anísio ele é achado depois de 2 dias que ele foi levado pelas tropas militares que ocuparam a universidade em qual ele estava atuando na época como professor e pensador. Então, na época, o presidente que estava à frente do país era o presidente Garrastazu Médici, né? Um dos presidentes da época da ditadura militar, e levaram o professor Anísio Teixeira para prestar depoimentos, depoimentos que demoravam horas e horas. Enfim, ele foi achado 2 dias depois dentro de um fosso de elevador e até hoje essas circunstâncias elas não foram esclarecidas se ele morreu e caiu dentro, teve um ataque cardíaco, por exemplo, ou se ele foi mais uma das vítimas, né, da repressão militar da época da ditadura militar que durou até os anos de 1995, né? Os anos de chumbo do Brasil. Então a gente tem aí, gente, uma escola pública que ela defende, ela tem um papel, a escola pública no Brasil, mais especificamente, ela tem um papel social, tá? O que é esse papel social
da escola pública do Brasil, de colocar dentro da escola as classes populares, essas classes que eram anteriormente marginalizadas, tá? Não tinham acesso ao ensino escolar. Então, as políticas públicas educacionais no Brasil, elas foram desenvolvidas na seguinte forma, de ampliação dessas vagas, né, para que mais estudantes pudessem entrar na escola e garantissem esses direitos do cidadão, uma educação para jovens e adultos, ou seja, para aquelas pessoas que já estão em uma idade mais avançada, porém que não fizeram tiveram uma escolarização desde cedo, né? Então a gente vai atender também, foram realizadas políticas públicas para atender essa população. E a gente tem também uma ampliação do acesso ao ensino superior, tá? Então, a escola pública no Brasil, ela e as políticas públicas relacionadas a ela, vêm com o objetivo de garantir o direito ao acesso e também a permanência, a diminuir essa evasão escolar. E quais empecilhos que essa educação pública no nosso país ela encontra? Primeiro, porque pelo aumento de número de vagas nas escolas, a gente não tem uma proporção entre a quantidade de escolas e a quantidade ao mesmo nível que as quantidades de vagas são ampliadas. Então, as turmas começaram a ser infladas. Tá? Então, a gente tem muitos alunos dentro de uma sala só, principalmente nas escolas públicas. Tá? A ampliação também dos turnos dessa escola, que não mais apenas os turnos diurnos, né, e vespertinos, mas também uma ampliação para o turno noturno, certo? Para justamente atender principalmente aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho, que querem melhorar seu nível de escolarização, que precisam para almejar uma situação financeira, uma situação social melhor. Outro empecilho também é o respeito à diversidade dos vários tipos de famílias que a gente tem. Então, na convivência basicamente com todo tipo de família, esses alunos de escolas públicas especificamente convivem. Então, o respeito a esses ambientes familiares também tem que ser trabalhado, né? Então, tem alunos que vêm de lares com mães solos, com pais solos, alunos criados por avós, alunos criados por tios, tias, outros familiares, alunos criados por dois pais, duas mães, alunos, principalmente agora, né? Atualmente, alunos criados por um dos pais transexuais, ou alunos que ambos os pais são transexuais. Enfim, temos uma diversidade de família, de tipos de família, que devem ser respeitadas, mas que ainda é um empecilho dentro de uma escola pública, enfatizando a escola pública, obviamente, não que nas privadas não tenha esse tipo de empecilho, mas também é um desses empecilhos, tá? É um desses fatores que devem ser trabalhados. Respeitar também e compreender e tentar desenvolver metodologias de ensino que respeitem os distintos ritmos de aprendizagem dos alunos. Então, temos alunos que possuem ritmos de aprendizagens mais lentos, mais rápidos. Então, como é que deve ser feito para equilibrar isso? Então, o aluno que tem um ritmo de aprendizagem mais rápido, ele tem que esperar o colega aprender o que ele já aprendeu e se omitir de avançar no seu aprendizado em função do seu colega, ou esse colega ele tem que
e para uma série mais avançada. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, isso tudo tem que ter ainda metodologias de ensino adequadas que visem atender todas as necessidades de diferentes tipos de alunos com diferentes ritmos de aprendizagem. Temos as diferenças sociais também na escola pública. Temos alunos atendendo classes. A escola pública ela vem para atender as classes populares, mas nós temos alunos de diferentes níveis socioeconômicos dentro da escola pública. Então, como balizar isso, né? A gente tem que entender que na escola pública, muitas vezes, o aluno que está ali é a primeira geração a frequentar uma escola, as gerações anteriores não têm escolarização ou não finalizaram seu estudo básico, né, do ensino básico. Então, não tem no ambiente familiar uma valorização do conhecimento escolar, não tem pais que incentivem a leitura, não tem um ambiente familiar que eles possam ter um apoio escolar quando eles não um apoio no seu aprendizado quando eles não estão na escola, não tem uma cultura escolar. E aí, com isso, a gente passou nesse período de escola pública do Brasil da escola da exclusão da escola, ou seja, grupos sociais que não tinham direito ao acesso, não tinham esse acesso à escola, para uma exclusão na escola, para uma exclusão dentro da escola. Que esses grupos sociais, que agora têm acesso à escola, porém, muitos deles não aprendem, tá? E aí a gente tem questões relacionadas, por exemplo, ao analfabetismo funcional, tá? Então, a gente tem que trabalhar agora a qualidade, como atender às necessidades desses alunos que já estão na escola, que já têm seu acesso à escola, mas que não estão desenvolvendo o seu intelecto. E daí, na educação brasileira, do ensino básico, a gente tem uma dualidade, uma balança aí, duas caras, vamos dizer assim. Porque a gente tem a face da escola privada e a face da escola pública. E o que a gente vê, no geral, acontecendo são escolas privadas com função de acolhimento e atuando na imersão tecnológica e científica do aluno que participa dela, seja por N motivos, por ter profissionais mais capacitados, por ter mais verbas, enfim. Mas o que a gente vê no geral segue esse ponto. E a escola pública com um papel mais de acolhimento, integração e assistência social, tá? Porque geralmente estão nas escolas públicas aquelas crianças, aqueles jovens que estão em nível de risco social, tá? Então, a primeiro momento, antes de ser estudante, aquele aluno é cidadão. Então, a escola atua primeiro para atender às necessidades básicas daquele aluno. E, então, a imersão tecnológica, o aprendizado, o desenvolvimento do intelecto daquele aluno fica em segundo plano. E daí a gente tem essa questão na sociologia da educação atual da escola pública brasileira, que é a seguinte: se a gente vê essa dualidade aí, a gente percebe que a escola pública ela tá um pouco, tá,
É bom deixar isso bem claro a nível geral. Tem ótimas escolas públicas que fazem trabalhos maravilhosos, mas ela está um pouco abaixo do nível das escolas privadas, tá? Como eu falei, seja por motivos profissionais, de pessoal capacitado, seja por melhor recursos financeiros captados, seja por ambientes familiares que são mais participativos, tá? Na escola pública, enquanto na escola particular, enquanto na escola pública tem muitos ambientes familiares que não dão um apoio, não tem essa cultura escolar, certo? E aí a gente vê que a escola pública ela está um pouco defasada em relação à particular. Isso a nível geral, novamente relembrando. E aí a gente tem a seguinte questão: de quais possibilidades devem ser trabalhadas para integrar o papel social, o papel de assistência social da escola pública, junto com o papel de promotora e divulgadora de ciência e tecnologia, tá? Então, como fazer essa junção entre esses dois papéis fundamentais da escola pública no Brasil? Então, eu deixo para vocês o exemplo de 3 escolas públicas que nós temos aqui no Brasil, uma em São Paulo, outra aqui em Pernambuco, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, e a outra é na verdade, uma reportagem do Fantástico, em 2013, se eu não me engano, sobre escolas públicas que inovaram, que conseguiram unir metodologias ativas, tecnologia, dentro da sua gestão escolar, tá? Então, essas 3 matérias estão disponíveis pelo YouTube. Vocês acessem elas e vejam as possibilidades que essas escolas públicas estão desenvolvendo para tanto desenvolver o papel social tão importante no nosso país, mas também não deixar que o desenvolvimento intelectual desses alunos sejam deixados em segundo plano. Bons estudos e até a nossa próxima aula.